Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 117. A palavra de Deus diz: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Este salmo começa com um convite inusitado. E eu digo que é um convite inusitado porque o Senhor Jesus Cristo disse que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E o convite é para que as nações testemunhem de algo maravilhoso. E este convite, obviamente, inclui as nações que temem e aqueles dentre as nações que não temem. Mas o convite é feito a todos: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Então, nesse sentido, eu vejo o convite inusitado a todos os gentios, todos aqueles que não acreditam, não confiam no Deus Trino de Israel, bem como aqueles que, pela fé, foram feitos participantes da graça e da glória de Deus através da revelação deste Deus maravilhoso pelo seu povo, através dos profetas, através da lei, através dos escritos, finalmente e fundamentalmente através do Senhor Jesus Cristo, estes que um dia eram inimigos, mas agora foram feitos amigos de Deus por sua infinita graça e misericórdia. Todos, quer creiam, quer não creiam, são convidados a testemunharem das obras maravilhosas do Senhor e assim louvá-lo com intensidade. Todas as nações que creem, todas as nações que duvidam, de igual forma venham e vejam as obras do Senhor e assim magnifiquem, glorifiquem o seu santo nome. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Mas em segundo lugar, existe também, além do convite inusitado, existe por parte do Salmo 117 a referência a uma experiência peculiar. Então o convite é inusitado para o testemunho de uma experiência que é peculiar. Verso 2: porque grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluias. Então o convite é para que venham e testemunhem da benignidade do Senhor Deus para com aqueles que nele confiam, que foram atraídos por ele, por sua infinita graça e misericórdia, e que no exercício do discipulado fiel peregrinam neste mundo, confiando sempre na provisão e na verdade do Senhor. Então o convite é inusitado porque venham nações testemunharem daquilo que Deus tem feito em minha vida, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, na vida daqueles que nele confiam. E assim venham e vejam a benignidade do Senhor para conosco. Olhem para a maneira como Deus tem nos tratado e fiquem maravilhados e assim motivados a louvá-lo. Depois nós temos também a referência a esta verdade. E aqui duas realidades que compõem a vida plena, a vida de significado. Em primeiro lugar, todos nós necessitamos de bondade. Todos nós necessitamos de verdade para vivermos. Nós buscamos fatos verdadeiros que embasam a nossa rotina, que pautam as nossas vidas, que nos dão senso de propósito, senso de significação. É muito complicado viver um universo de mentiras. É muito complicado viver um universo de falsidades. E por esta razão, o salmista faz referência à benignidade do Senhor e à verdade do Senhor que dura para sempre, porque estes são dois ingredientes fundamentais, cruciais para uma vida cheia de propósito e significado, como acabei de dizer. Mas aqui a referência não é apenas à bondade, aqui a referência é feita à misericórdia. Outra versão diz a benignidade do Senhor, porque a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre.
Uma outra versão diz: a benignidade do Senhor e a verdade do Senhor duram para sempre. A benignidade é grande e tem sido demonstrada para conosco, e esta benignidade é uma expressão da verdade fiel deste Deus que é eterno, cuja verdade dura para sempre. Então, o que é benignidade? Nós poderíamos colocar aqui como sinônimo de misericórdia. E é o ato de Deus ser bom para com aqueles que não merecem. Benignidade é isso. É ser bom para com aqueles que não merecem. E assim nós temos que o salmista se enquadra como uma pessoa indigna, como uma pessoa não merecedora desta misericórdia, desta benignidade para com ele feita, para com o povo de Israel. E assim deveria ser a nossa atitude sempre, de desfrutarmos da benignidade do Senhor, sem acharmos que isto tem a ver com os nossos próprios méritos. Gosto muito da oração do profeta Daniel, quando ele diz, no capítulo 9, Senhor, eu faço estas orações, palavras nesse sentido, não são estas as palavras exatas, mas palavras nesse sentido. Senhor, eu faço essas minhas orações não confiado em nenhum mérito meu, mas somente no Senhor. Ou seja, não existe nada de meritório em Daniel, não existe nada de meritório no salmista. Ele reconhece que a benignidade e a misericórdia do Senhor foram derramados sobre eles sem que eles merecessem. E assim deveria ser a minha atitude sempre, todos os dias, para com Deus. Uma bondade para com quem não merece. Isto é misericórdia, isto é benignidade. Esta verdade que é imutável e que está em direta coerência com o caráter de Deus. E assim eu pauto minha vida na verdade do Senhor, eu fundamento minha vida na verdade do Senhor Jesus Cristo, e daí o porquê esperar com paciência, desfrutando de paz que excede todo entendimento, e a alegria do Senhor que de uma forma sobrenatural, misteriosa, me faz e nos faz seguir avante nesta vida, às vezes sem saber como e o porquê, mas a graça nos encoraja e assim a verdade do Senhor nos mantém libertos, verdadeiramente livres e avançando rumo àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, finalmente a terra prometida, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Este salmo, ele fala então sobre este convite inusitado e sobre esta experiência peculiar. Esta experiência que pode ser minha e sua, de desfrutarmos da benignidade, da misericórdia do Senhor, da sua fidelidade verdadeira, que dura para sempre, em completa coerência com o caráter dele e de acordo com as nossas necessidades. Mas se nós não tivermos uma atitude que reconhece que não somos merecedores, o contrário talvez se torne verdadeiro. Eu passo a acreditar que o mundo me deve alguma coisa, que as pessoas me devem alguma coisa. Então eu passo a adotar aquela atitude, eu não pedi para nascer, então que os meus pais tomem conta de mim, eu não pedi para nascer, então a floresta amazônica que se vire, eu não pedi para nascer, então se Deus existe, Ele é Pai, Ele que cuide de mim, se existe uma mãe natureza, eu não sei quem é, mas que ela se vire em me sustentar, eu não pedi para estar aqui, assim sendo, eu preciso de satisfações, eu preciso que o mundo me sirva. E nada poderia ser mais trágico do que viver uma realidade assim. Como disse, o salmista tem uma atitude não meritória. E acredito que esta deve ser a atitude de cada um de nós, de não merecermos nada e ao mesmo tempo desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem a oferecer. Porque a partir do momento que eu acredito que o mundo me deve alguma coisa, que as pessoas me devem alguma coisa, eu passo então a esperar coisas indevidas de pessoas que de fato não me devem nada a não ser amor, e isto se tiverem o temor de Cristo em seus corações. E isto faz com que o mundo se torne muito mais complicado a partir do momento que todos acham que todos
tem direitos. E assim as reivindicações se tornam cada vez mais abusivas, cada vez mais arrogantes, cada vez mais peculiares. E assim nós vamos de mal a pior. Mas quando uma atitude de contrição, de humildade, e Jesus Cristo diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está a atitude de uma pessoa pobre de espírito, quando ele reconhece, porque grande é a misericórdia e a benignidade do Senhor para conosco. Nós não merecemos, mas Ele tem nos tratado assim, e por isso estamos felizes, e por isso convidamos as nações para virem e louvarem esse Deus, que pode ser para com eles também, da mesma forma, misericordioso, benigno, fiel e verdadeiro. Eu quero chamar sua atenção, caminhando para o fim desta meditação, para uma passagem do Novo Testamento, extraído do Evangelho de Mateus. Dr. Martin Lloyd-Jones afirma que esta é a parábola mais difícil de toda a Bíblia. Não necessariamente pela complexidade das palavras e das sentenças, da elaboração do argumento, das ideias, mas difícil pelo princípio que ela estabelece. E o princípio eu já vou adiantar para você. É de uma vida não meritória. Então vamos à parábola. Mateus capítulo 20, de 1 a 16, a palavra do Senhor diz: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, ou seja, das 5 às 6 da tarde. Mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Deixe-me ilustrar de outra forma. É como se Pedro chegasse diante do Senhor Deus e reclamasse que depois de 3 anos seguindo Jesus Cristo fielmente, cometendo erros e acertos, e depois da ressurreição e da chegada do Espírito Santo no Pentecostes, ele seguiu com um apostolado fiel até a sua execução, que de acordo com a história foi crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de ser executado na mesma posição do seu Senhor e Salvador. Então, é como se Pedro chegasse para o Senhor Jesus Cristo e dissesse: é injusto, porque aquele que foi crucificado ao seu lado foi recebido no paraíso um pouco tempo antes de sua morte, e no entanto ele foi recebido conforme o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. É injusto que ele, não tendo feito nada a não ser crer, tenha sido recebido nos céus, e eu que estou aqui sendo crucificado de cabeça para baixo, paguei um preço tão alto, encontre a mesma salvação que ele encontrou.
Não, eu poderia entrar pelo campo do galardão, mas essa é uma doutrina que nós não vamos tratar aqui agora, mas o ponto vocês entenderam qual é. Pedro, obviamente, não está fazendo isso, eu estou apenas usando isso como uma força de argumentação, como uma ilustração que não tem base na história, mas hipoteticamente, se Pedro tivesse agido assim, é exatamente o problema desta parábola e é o problema de uma vida meritória. E nós temos que entender, com base em Mateus capítulo 20, de 1 a 16, com base em Efésios capítulo 1, 2 e toda a epístola aos Romanos e toda a Bíblia, por que não dizer, e também o Salmo 117, que a vida pela fé, que experimenta muitas bênçãos, é uma vida embasada na graça do Senhor. Nada é meritório. Nós não merecemos nada. Nós recebemos tudo em função da sua graça, em função da sua misericórdia, da sua benignidade e da sua verdade que dura para sempre. Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém? E até a próxima.